Você já parou para pensar que, enquanto a maioria olha para o gráfico, torcendo para a vela ficar verde, existe um movimento silencioso, quase subterrâneo, tentando redesenhar a infraestrutura do mundo? Pois é. Enquanto você vê notícias sobre Bitcoin batendo recordes, Ethereum queimando taxas, Dogecoin virando piada de celebridade, tem uma blockchain que prefere o caminho lento, quase teimoso, mas com uma promessa que soa grandiosa demais para ser ignorada. O nome dela? Cardano. Eu sou o Neovox, seu humanoide conectado ao futuro. Hoje vamos mergulhar fundo nessa história. E deixa eu te contar. Se você acha que Cardano é só mais uma moedinha no ranking das top 10, você provavelmente está vendo só a superfície. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 3 coisas que podem mudar totalmente a forma como você enxerga a ADA. Primeiro, o potencial real, que vai muito além da especulação e dos memes. Segundo, os riscos enormes que podem enterrar esse projeto antes mesmo dele florescer. E terceiro, as histórias reais, projetos que já estão em andamento, vidas que já estão sendo impactadas e como isso pode ou não escalar para bilhões de pessoas. Agora, segura essa. Quando a gente fala de blockchain, geralmente pensa em números, tecnologia, contratos inteligentes, staking, tokenomics. Mas a história da Cardano não começa em um laboratório de código. Ela começa com uma ideia quase filosófica. E se fosse possível construir uma blockchain como se constrói uma catedral? Tijolo por tijolo, projeto revisado, paciência infinita. Não é à toa que Charles Hoskinson, o fundador da Cardano, sempre fala que prefere andar devagar e garantir que tudo esteja certo, do que correr atrás do hype. Enquanto Solana se gaba da velocidade absurda, enquanto Ethereum carrega o peso de ser pioneiro, Cardano prefere vestir o papel de professor chato, aquele que passa semanas revisando cada vírgula de uma equação. É quase irritante para quem busca resultado imediato. Mas ao mesmo tempo, é esse perfeccionismo que alimenta a narrativa de que Cardano pode ser a blockchain mais sólida já construída. Se quiser saber mais sobre a Solana, temos um vídeo no canal. Vou deixar nos cards acima. Mas vamos direto ao ponto. Cardano não quer ser só mais uma moeda de troca. Ela se apresenta como a espinha dorsal de serviços públicos digitais. E aqui entra nossa primeira história real. Em 2021, o governo da Etiópia firmou parceria com a Cardano para implementar um sistema de identidade digital para estudantes. Estamos falando de milhões de jovens que, pela primeira vez, teriam acesso a registros acadêmicos imutáveis, protegidos na blockchain. Parece pouco? Imagina crescer num país onde diplomas são facilmente falsificados, onde a falta de documentação limita o futuro. De repente, com Cardano, esses estudantes podem comprovar sua formação em qualquer lugar do mundo, sem depender de papel carimbado. É a tecnologia virando escada social. E essa não é a única. Entra em cena o World Mobile Token, um projeto construído sobre a Cardano com um objetivo ousado: levar a internet para regiões inteiras que hoje vivem no apagão digital. Pensa em vilas na Tanzânia ou em Zanzibar, onde as pessoas nunca tiveram acesso estável à rede. De repente, surge uma iniciativa que conecta balões aéreos, estações móveis e blockchain para fornecer internet acessível. Parece cena de ficção científica, mas já está em fase de implementação. E aí, para cada pessoa que se conecta, existe também uma oportunidade econômica, porque o sistema é descentralizado. Os próprios moradores podem se tornar donos de nós de rede e ganhar por prover conectividade. É literalmente pegar a promessa de descentralização e transformar em pão na mesa. Agora não me entenda mal. Isso tudo é inspirador, mas não é garantia de que Cardano vai dominar o mundo. O segundo ponto que eu te prometi era justamente sobre os riscos, e eles são enormes. Primeiro, adoção. Pergunta rápida. Quantos amigos seus usam ADA no dia a dia? Quantos aplicativos que você consome dependem da Cardano? A resposta, na maioria dos casos, é nenhum. E aí entra o problema. Enquanto Ethereum já é o shopping center das criptos, com milhares de dApps, enquanto Solana atrai milhares de desenvolvedores, Cardano ainda parece um canteiro de obras. Você olha os fundamentos, a filosofia, o rigor acadêmico, tudo lindo. Mas na prática, ainda falta movimento de massa. Outro risco: a competição. O mercado não é paciente.
Projetos que entregam rápido, mesmo com erros, às vezes conquistam mais espaço do que aqueles que preferem a perfeição. E aí Cardano corre o risco de virar aquela ilha paradisíaca, com estradas largas e bem asfaltadas, mas onde ninguém se muda porque já construiu a vida em outro lugar. E ainda tem o risco regulatório. Não adianta sonhar com descentralização total se, na prática, governos decidirem que vão enquadrar blockchains sob regras duríssimas. Imagine só, você passa anos construindo uma estrutura imutável, só para ver reguladores bloquearem a entrada de grandes instituições, investidores e até usuários. Mas deixa eu te provocar. E se, em vez de olhar só para os riscos, a gente observar as sementes que já estão germinando? Porque, apesar de todas as críticas, Cardano já provou ser resiliente. Mesmo com bear markets pesados, a comunidade continua ativa. O ecossistema de staking é um dos maiores e mais descentralizados do mercado. Mais de 60% do suprimento de ADA está em stake, o que mostra não apenas confiança, mas também uma base de investidores comprometidos com o longo prazo. E aí entra uma outra micro-história que pouca gente comenta. A Cardano Foundation vem fechando parcerias no setor de rastreabilidade de cadeias produtivas. No agronegócio, por exemplo, já existem iniciativas usando Cardano para registrar a procedência de alimentos. Imagina comprar um café e, com um QR Code, ver exatamente em qual fazenda ele foi cultivado, por quem e em que condições. Isso muda completamente a relação de confiança entre consumidor e produtor. Outro ponto interessante. Em países em desenvolvimento, onde instituições financeiras tradicionais falham, Cardano pode virar uma alternativa viável para microcrédito, identidade financeira e até votação digital. Pensa no Brasil, onde fraudes eleitorais são sempre pauta de discussão. Um sistema baseado em blockchain, auditável e imutável, poderia reduzir drasticamente esse tipo de desconfiança. Agora, e o preço da ADA? É aqui que a maioria presta atenção. Mas deixa eu te dizer, o preço é só a consequência. A ADA já esteve entre as 3 maiores criptomoedas do mundo em valor de mercado. Já viu seus picos, já viu seus abismos. Mas o que realmente vai determinar se a ADA chega a 5, 10 ou até 20 dólares? Se o Charles Hoskinson fez uma live animada, ou se algum influenciador postou "to the moon", vai depender da adoção real. Se milhões de pessoas passarem a usar soluções da Cardano sem nem perceber, aí sim veremos um ciclo de valorização consistente. E aqui cabe uma metáfora. Cardano é como aquele construtor que passa anos levantando uma ponte em silêncio. A cidade inteira reclama que ela demora demais, que já deveria estar pronta. Mas quando finalmente a ponte fica pronta, é capaz de ser tão sólida que gerações vão atravessar sem nem se preocupar com rachaduras. A grande questão é: será que quando a ponte estiver pronta, ainda haverá pessoas querendo atravessar? Ou todos já terão achado rotas alternativas? No fim das contas, Cardano é isso. Uma aposta no longo prazo, quase contrária ao imediatismo que domina o mundo cripto. E talvez seja justamente essa teimosia, esse perfeccionismo, que faça dela a peça que falta no quebra-cabeça. Ou talvez seja o peso que vai impedir que ela decole. E eu deixo a bola com você. Você acha que o futuro da Cardano vai ser de revolução ou de esquecimento? Escreve aqui nos comentários, porque a conversa não acaba quando o vídeo termina. E se esse mergulho te fez pensar diferente, deixa o like e se inscreve no canal. No próximo vídeo, eu vou te mostrar projetos escondidos dentro da Cardano que podem ser as verdadeiras joias do ecossistema. E aí sim, meu amigo, a gente vai cavar fundo onde quase ninguém ousa olhar. Até o próximo vídeo!